alienação parental, infelizmente, é uma prática ainda muito comum no Brasil. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 80% dos filhos de pais separados sofrem com chantagens emocionais por parte de um deles. E para falar sobre esse assunto com a gente, nós recebemos o psicólogo Márcio Bassi e o advogado Marcelo Fernandes. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Alesp Cidadania. Então eu começo perguntando para o senhor o que é a alienação parental. A alienação parental, ela nada mais é do que uma influência na formação psicológica. Inclusive, esse conceito de alienação parental, ele é dado pela própria lei de alienação parental, lei federal essa, de número 12.318. Então, ela diz que é a influência psicológica na formação, tanto da criança como do adolescente. E essa influência causa um repúdio para com o outro genitor ou um dos genitores, aquele que não tem, muitas vezes, a guarda da criança. Sim. Agora, doutor, como ele mesmo falou, né, tem essa questão psicológica de um pai falar do outro, mas isso não vem só do pai, pode ser de qualquer familiar, né? Pode, qualquer pessoa que tem contato direto com a criança ou a guarda dela e influencia de uma forma negativa através de comentários, comportamentos, né, criação muitas vezes de memórias falsas, pode trazer aí e configurar esse quadro de alienação. Quando o senhor fala de criação de memórias falsas, o que seriam? Vamos lá, memórias falsas. Quando, por exemplo, a gente pega uma criança muito nova e, de repente, o adulto que ficou com a guarda dela começa a dizer, olha, o pai ou a mãe, né, que perdeu a guarda, no caso, ele te deixou, ele não te amava, ele te abandonou, ele tentou abusar de você. São criações de memória, porque a criança em si, ela não tem a capacidade cognitiva, não tem uma memória de longo prazo trabalhada e elaborada. Ou seja, ela pega e constrói a memória segundo os fatos que o adulto traz. Sim. Agora, doutor Márcio, a gente está falando de crianças e adolescentes. Com o adolescente, tudo bem, é mais fácil, a gente pergunta para o adolescente e entende que ali, teoricamente, ele vai falar a verdade. Com a criança, e aí a gente fala de memórias falsas, o senhor está falando de a criação de uma memória falsa. Como que a gente faz para identificar se, de fato, o que a criança está falando ocorreu ou se aquilo ali provém de uma alienação parental? Então, o que é interessante? Quando a gente faz esse processo de averiguação, tem que ter uma equipe multiprofissional, pensando um psicólogo para analisar aí o perfil psicológico, o comportamento da criança, tem que ter o assistente social para saber da dinâmica dessa família, tem que ter o médico para fazer muitas vezes avaliações a nível da condição física dessa criança e tem que ter o advogado. Esse quadro pode aí trazer as informações necessárias para saber se é realmente uma alienação ou se houve mesmo um abuso ou algum outro tipo de violência doméstica. Sim. Agora, doutor Marcelo, alienação parental, eu imagino que ela exista há muito tempo, né? Esses casos de família existem há muito tempo. Mas o termo não é tão antigo assim, pelo menos a gente não ouve falar há tanto tempo. Desde quando surgiu, o senhor até citou uma lei, né? Eu não sei de que ano que é essa lei, mas desde quando isso entrou na prática e foi pensado, olha, a gente precisa criar uma lei para tratar exclusivamente desse assunto? O termo alienação parental, realmente, eu não tenho a informação certa quando ele surgiu, mas como você mesmo disse, ele não é algo antigo, né? É algo um pouco mais recente. E eu acredito que este problema, inclusive da alienação parental, passou a surgir com o aumento também, inclusive, do número de divórcios. A lei que eu citei, que é a 12.318, ela é de 2010. E impressionante. A partir do surgimento da lei, conceituando, regulamentando este problema, que certamente os psicólogos já identificavam há muito tempo, o número de casos, inclusive pelo próprio IBGE, também pelo próprio Tribunal de Justiça, vem aumentando cada vez mais. Então, a lei é de 2010.
E na prática, normalmente as pessoas, os pais, eu imagino que sejam os pais e alguns outros responsáveis, nem sempre a guarda fica só com pai e mãe, né? Às vezes é um avô, uma avó, sim. mas normalmente quem procura e em que período isso é feito? Depois do divórcio, durante o divórcio? Então, normalmente, passa a se identificar a alienação parental durante o divórcio, durante o processo de divórcio. Por N motivos que o casal tem enfrentado, porque normalmente no Brasil, infelizmente, os divórcios não ocorrem de uma forma um pouco tranquila, posso dizer. E aí esse problema dos pais, seja ele quem for ficar com a guarda da criança ou quem estiver com a guarda da criança, pelo menos a guarda que eu digo como domicílio principal da criança, começa, dependendo da situação, a ter essa prática que o Dr. Márcio acabou de mencionar, que é a prática de falar assim, o seu pai nos abandonou, o seu pai está nos deixando, ou a sua mãe nos deixou, sua mãe não te ama, tá vendo? Porque se ela te amasse, ela ficaria aqui. Então, essa prática começa, normalmente essas questões começam durante o divórcio. E pode ser que ocorra também, e aí depois da separação de fato, ou separação de direito, que a gente fala, que concretiza o divórcio, aí sim isso pode se agravar, mas normalmente ela começa durante o divórcio. Sim. Agora, doutora, a gente pensa, né? Por que, claro, não sei se existe uma só explicação para isso, mas não faz muito sentido, lógico, né? Um pai falar mal do outro pai para um filho, porque assim, pai vai ser sempre pai, mãe vai ser sempre mãe. Então, qual que é a intenção, falando agora de psicologia mesmo, na cabeça do ser humano, quando eu pego meu filho e vou falar mal do pai dele, que vai ser sempre o pai dele? É que tá, quando a gente pensa num processo de separação, é um período, é um momento muito confuso, onde os ânimos estão muito acirrados, há ali frustração, mágoa, revolta, raiva, desapontamento, há a morte de um sonho, quando a gente pensa que o casamento terminou. E muitas vezes as pessoas, por estarem com esse emocional tão disfuncional, tão fora da curva, há um bloqueio cognitivo, as pessoas não pensam de forma adequada, não raciocinam de uma forma coerente e começam a fazer movimentos de destruição, sabotagem, vingança e utilizam aquilo que tem em mãos. Sim. Geralmente os filhos são os instrumentos utilizados. Sim. E isso traz que reflexos na vida da criança? São péssimos, viu? Pode causar depressão, ansiedade, problemas com identificação sexual dela mesma, pode trazer problemas com dependência química, pode trazer dificuldade com criação de vínculos, ou seja, a médio e longo prazo a criança pode se desestruturar. E como que a gente pode identificar que uma criança ela está sofrendo alienação parental? Porque, por exemplo, o ambiente que a criança está é ali, na casa do pai, na casa da mãe, isso falando de filhos de pais divorciados, né? Então, normalmente ele tem 2 lares ali, né? Ele acaba passando o final de semana com um, uma semana com o outro, é o que por vezes acontece. Um outro ambiente que a criança convive bastante é a escola. Então, ali os professores muitas vezes identificam algum tipo de comportamento. Quais comportamentos devem ser observados em uma criança, filhos de pais separados? Ou, às vezes, imagino que aconteça também em filhos de pais não separados, né? Olha, geralmente os comportamentos que mais surgem, isolamento, tristeza, o modo operante da criança, junto com outras, é alterado. Ela não tem mais aquela facilidade de se expressar, ela tem prejuízo no rendimento escolar, ela pode se tornar agressiva, ela pode se tornar abusiva, ou pode se tornar tão fragilizada que se torna alvo até de bullying também. Então, existe um quadro ali que o funcionamento dela não é mais o mesmo. Uma pessoa que tem um contato com ela diário, conhece um pouco antes desse processo, ela consegue identificar que aquela criança não tem o mesmo comportamento. E esse é um sinal que as pessoas têm que estar atentas, né? Para poder conseguir identificar, no mínimo, pelo menos. Uma mudança de comportamento. Sim. E de temperamento também.
que ela se torna agressiva, ela se torna triste, isolada, né? Ela tem movimentos ali onde tem dificuldade de interagir com o outro de uma forma natural. Porque, pensa comigo, o lar dela, onde trazia estabilidade, já não existe mais. E aí essa criança, ela reage com aquilo que ela tem nas mãos. E eu imagino que possa mudar de comportamento também com o pai ou a mãe ali que está sendo vítima, né, dessa alienação. Normalmente, tratar o pai ou a mãe como um inimigo, como o senhor bem citou, né? Olha, sua mãe nos abandonou, seu pai não quer mais morar com a gente, seu pai quer ir para outra família. Talvez até mudar o olhar com essa figura materna ou paterna, né? É que tem níveis, né? Quando é um nível mais suave, mais leve, não dá para perceber muito uma agressividade, dá para perceber um distanciamento. Sim. Agora, quando é algo mais grave, ela começa a ter a mesma fala, o mesmo pensamento, repetição daquele cuidador que está com ela. Começa a repetir o comportamento, né? Mesmo comportamento. E, doutor, um pai ou a mãe chegou lá para um advogado e falou assim, olha, sou uma pessoa separada, sou divorciada, tenho um filho, passo o fim de semana, meu marido está falando mal de mim para o meu filho. A partir daí, quais são as orientações, quais são os procedimentos? Se você me permite, Ilka, claro. O doutor colocou uma coisa importante agora no final da fala dele, que é repetição de comportamento. Uhum. Eu tive um caso muito peculiar, onde nós estávamos tratando algumas questões de um divórcio, que era exatamente a questão envolvendo visitas, guarda, que a regra hoje, pela lei, é a guarda compartilhada, sim, o próprio divórcio em si. E quando se tratava da questão de alimento e visita, principalmente, nós estávamos assessorando a mãe da criança, e o pai não conseguia ter momentos com a criança. Então, o que o pai fez? Porque a mãe impedia. Então, a princípio, a história que chegou até nós, como advogados, foi assim, a criança não quer ir. Ah, tá. Aí o pai procurou a justiça, né? O pai procurou a justiça e nós, a princípio, estávamos assessorando ela por causa desse problema, que ela dizia claramente, ó, a criança não quer ir. Uhum. E nós, como advogados, obviamente não somos psicólogos, né? Apesar de ouvir muitas questões, mas não somos psicólogos, começamos a conversar com a mãe e a criança. E a criança parecia um robozinho programado a dar as mesmas respostas que a mãe nos trazia. Sim. Que a mãe nos trazia. E numa conversa muito franca com a mãe, nós chegamos nela numa reunião entre os advogados e ela, dizemos assim, ó, a senhora me desculpe, mas a prática que a senhora está, ou o indício que nós estamos vendo na criança, é que a senhora está praticando alienação parental. Ela ficou muito brava. Não aceitou a princípio. Muito brava, não aceitou, mas foi comprovado, não só pelo indício, por aquilo que nós percebemos, mas também por próprio psicólogo do juiz, do Tribunal de Justiça. Uhum. Então, a gente acaba percebendo essa repetição de comportamento. Agora, o pai, como você me perguntou, aquele que está ali sendo a vítima, né? Uhum. Apesar que eu acho que a maior vítima é a criança. Sim. É a criança. Mas o pai que está ali sendo restrita ao seu acesso com a criança, o que ele tem que fazer é justamente procurar um advogado, especialista na área de família. Para quê? Para que possa já entrar com as medidas cautelares junto ao tribunal e o tribunal, o juiz, determinar que um psicólogo credenciado pelo Tribunal de Justiça possa realizar essa perícia ou essa entrevista com a criança. E aí as consequências podem ser diversas para aquele que pratica a alienação, né? Inclusive a perda, por exemplo, da guarda? Sim, é uma das consequências que a lei prevê lá no artigo 6º, inciso 5, se não me falha a memória, que depende da situação, depende da gravidade identificada pelo juiz por meio do laudo do psicólogo e psiquiatra, o juiz pode determinar a guarda compartilhada, que hoje é a regra, né? Mas sim, como a lei de 2010, então ela diz determinar a guarda compartilhada ou quando aquela guarda é unilateral,
aquela antiga, que só um dos cônjuges é responsável pelo cuidado da criança, por decidir a vida da criança, quando a guarda é unilateral, o juiz pode inverter a guarda, que aí no caso é que a gente fala que é a famosa perda de guarda, né? E isso acontece bastante ou ainda não? Na verdade, quando a mãe ou o pai, aquele que pratica alienação, ele percebe a consequência, isso passa, o comportamento dele passa a alterar. Ah, ok. Por causa do medo de perder a guarda. Então, o que o juiz faz normalmente é seguir os passos que está lá no artigo 6º da lei. Ele primeiro adverte aquele que está praticando a alienação. Ele, Porque a pessoa, ela está ciente, muitas vezes, talvez, ela faça essa prática sem ter noção de aquilo ali, que é um crime que ela está cometendo e que, de alguma forma, ela vai prejudicar o próprio filho, né? Exatamente. É como o doutor mencionou agora há pouco, o que acontece é o seguinte, o emocional das pessoas, os pais, eles estão completamente desequilibrados. Sim. Desequilibrados. Então, dependendo da situação que levou aquele divórcio, o sentimento que nós como advogados percebemos, e acredito que o doutor Márcio também deve perceber isso, é justamente um sentimento de vingança. Eu quero me vingar do outro. E para vingar, o que eu tenho de mais precioso comigo? Sim. Então, acaba usando de uma forma completamente desequilibrada emocionalmente aquilo que é mais precioso. Então, por isso que eu disse, inclusive, que a maior vítima é a própria criança. A pergunta exatamente que eu iria fazer agora é sobre como inibir esse tipo de ação. Então, eu acredito que seja realmente com essas advertências, esse aviso, essa conversa mesmo que o senhor citou nesse caso, né? Conversar com a pessoa, olha, essa prática que você está fazendo é alienação, isso é crime e você pode perder a guarda do seu filho, né? Sim, inclusive aqui em São Paulo, aqui na Assembleia Legislativa, tem um projeto de lei, se não me engano é 419, precisaria confirmar o número ao certo, que tem uma iniciativa muito importante, que torna obrigatório a divulgação a divulgação por meio de cartazes sobre o que é alienação parental, quais as consequências da alienação parental. Então, esse projeto de lei que está aqui na Comissão de Direitos Humanos da nossa Assembleia Legislativa, ele justamente quer tornar obrigatório que esses cartazes sejam fixados no Tribunal de Justiça, em órgãos públicos, em escolas, para que todos possam ter não só acesso ao que é alienação parental, mas principalmente sobre as consequências. Que é muito importante, que é muito importante, doutor? Esse projeto que o senhor falou é o projeto 467 de 2019, que torna realmente obrigatória a fixação de cartazes informativos sobre alienação parental nas dependências das escolas estaduais, prédios do Poder Judiciário e delegacias em poder do Estado. E é muito importante, né, doutor, que a gente de fato tenha informação, né, como o próprio doutor Marcelo falou, e a informação, ela nos abre os olhos para muitas coisas, né? E para além de um pai e uma mãe saber que aquilo é crime, ele precisa estar ciente também das consequências, como nós estávamos falando, que aquilo vai gerar no filho dele, né? Sim, eu vou até aproveitar a fala do doutor Marcelo, essa questão da separação, voltando um pouquinho atrás. As pessoas vão para se separar judicialmente, mas elas não se separam emocionalmente. Perfeito, doutor. Essa não separação emocional faz com que o outro sempre tenha uma dívida com você e você tenha sempre que cobrar de alguma forma, de alguma maneira e até disfuncional. A alienação, ela é ruim, esse comportamento, seja do pai ou da mãe ou de outro cuidador, porque ela causa na criança síndrome de alienação parental. Como que é essa síndrome? A criança pega todo o comportamento do cuidador que está fazendo a alienação. Aí é aquela repetição, né? É uma repetição agora interiorizada dela, né? Ela acaba tendo essa síndrome, onde ela se afasta do outro, onde ela rejeita o outro, onde ela é agressiva com o outro. Sem perceber, ela tem esse comportamento. Isso vai fazer com que ela tenha aquelas consequências que a gente falou, né? De depressão, ansiedade, falta de uma referência, né, naquele modelo, seja do pai ou da mãe, ou seja, ela vai tendo os prejuízos por causa da criação dessa síndrome que acaba surgindo na alienação. É importante informação? Muito importante. Mas eu vou até um pouquinho mais além, doutor. Acho que é importante também
o processo da separação. Sim. O processo de separação, essa orientação para esse cuidado dos pais. Sim. Porque o que acontece? O pai e a mãe que se separam estão com raiva um do outro, não Sim. com raiva da criança. Exato. Raiva um do outro. Então seria interessante um processo de orientação psicológica, até um cuidado psicológico com essa criança, para que eles não entrem nesse ciclo vicioso, né, que a alienação parental causa. É isso que eu ia perguntar agora para o senhor sobre esse processo, porque eu imagino que o processo de separação, ele em si só já é algo traumático. Sim. Para os adultos e para a criança muito mais, né? Eu acho que a criança fica ali, ai meu Deus, com quem eu vou ficar? Será que eu que vou escolher? Será que se eu ficar com a minha mãe quer dizer que eu não gosto do meu pai? Se eu ficar com o meu pai quer dizer que eu não gosto da minha mãe? Como agir nesses casos? Vamos pensar em pais conscientes, que querem não querem prejudicar o filho. Qual que é o ideal? Como agir nesse momento? Vou até pegar um caso que eu peguei alguns anos atrás. O camarada tinha quase 30 anos de idade, mas trazia a culpa da separação dos pais na adolescência. Era um negócio neurótico, né? Ele não conseguia criar vínculo, não conseguia criar relacionamento, porque estava preso na culpa dos pais separados. Ele se achava culpado. Então, esse processo, o que fazer para a criança não carregar isso? Ter aí um movimento de empatia com a criança, com o outro da qual o cônjuge se separou, né? Tenha um movimento aí de comunicação, tentar resolver suas dificuldades, suas questões, suas demandas, mas sem envolver a criança. Esse processo de proteção, de cuidado, de preservação da criança é fundamental. Trazer para ela que, apesar dos pais não estarem juntos, eles continuam sendo pais. Ela continua fazendo parte da vida deles e que ela é importante. Isso traz segurança, traz para ela, de repente, a possibilidade de não ter mais uma casa, ter duas agora. Sim. Mas o processo geralmente é inverso, onde há uma desconstrução da paternidade do outro. E essa questão da culpa parece muito comum, né? Que os filhos acabem se culpando pela separação dos pais, pelo que aconteceu, e aí isso gera consequências ali a longo prazo, como o senhor acabou de citar, né, de um caso de uma pessoa com quase 30 anos que se culpava por algo que aconteceu na adolescência. Essas sequelas traumáticas, elas são reversíveis? Aí que está. Tudo depende muito da pessoa, do trauma. Ela vai lembrar, vai ter alguns gatilhos, mas está para se tratar isso a nível de não ter um impacto tão significativo na vida? Sim, dá para tratar. Mas a dor algumas vezes vai aparecer. Terapia para o resto da vida. Não vou dizer o resto da vida, mas em períodos aleatórios é Sim. necessário. É importante, né? Por exemplo, vamos pensar no Natal, no Novo, né, doutor? Época de festa, família reunida, de repente aquela família não existe mais. Sim. Lidar com a sensação de perda, porque é uma perda, é um luto. Sim. Né? É algo marcante. Tem gente que eu cuido que... tem um caso que eu estou atendendo que a pessoa não suporta Natal e Ano Novo. Porque aquilo acaba sendo um trauma, né? Acaba sendo um trauma. Muito bem. Agora, doutor, a gente tem uma pergunta aqui sobre quando essa alienação não vem da família. Juridicamente, isso é tratado da mesma forma? Por exemplo, uma madrasta ou alguma outra pessoa que não seja familiar diretamente dessa criança? Sim, a lei trata sim. Inclusive, a lei quando fala que a alienação parental ela pode ser praticada pelos pais, pelos avós, a lei também diz que por qualquer pessoa que tenha a criança sob a sua guarda. Claro. Então, se você tem a situação de uma madrasta, de um padrasto, que está cuidando ali do enteado, ele está naquele momento sob a guarda e vigilância da criança, que também acaba ocorrendo, né? Talvez uma disputa entre o ex-cônjuge com o atual, e às vezes uma disputa desnecessária, porque um relacionamento não tem nada a ver com o outro. Sim. E aí acaba dizendo assim, por um ciúme, dizendo assim, a sua mãe fez isso, o seu pai fez aquilo. E isso pode sim configurar uma prática de alienação parental. No caso, um terceiro, que é a madrasta ou o padrasto,
que está com a criança, o menor, o adolescente, sob a sua guarda, sob a sua vigilância. Muito bem. A gente tem uma pergunta aqui que é sobre guarda compartilhada. O senhor pode explicar para a gente a diferença? O senhor até citou quase agora sobre guarda compartilhada e guarda unilateral. Qual que é a diferença dessas duas? A guarda unilateral, antigamente ela era a regra, né? E é aquele critério que muita gente que já vivenciou um divórcio conhece bem. A guarda unilateral, normalmente, essa guarda era atribuída à mãe, até por causa da criança, o período da infância, outras coisas mais. E aí se atrelava muito, até hoje se faz isso, mas se atrelava muito assim, como eu tenho a guarda unilateral, o pai tem o dever de prestar alimento e visitar de 15 em 15 dias. Então, a guarda unilateral... Desculpa até te interromper, doutor. Só para ficar claro, quando a gente fala de visitar de 15 em 15 dias, de um período em período, é uma visita de fato? Essa pessoa não tem direito, por exemplo, meu filho vai ficar comigo esse fim de semana? Não, então, dependendo da idade da criança, o juiz já permite, até por orientação de psicólogos, permitir essa pernoite que nós falamos, passar final de semana com os pais, com o pai que não tem a guarda de fato. Então, essas questões. Então, quando tinha essa guarda unilateral, ela existe ainda, mas não é mais a regra. Isso era muito comum no processo de divórcio. O que é a guarda em si? Na verdade, a guarda é atribuir a quem deve ou a quem tem o dever ou de direcionar a vida do menor, as responsabilidades. Eu brinco muito, né, com alguns clientes, dizendo assim, na hora para descontrair um pouco, o momento tenso, digo assim, é aquele que vai decidir em que escola vai estudar, qual o caminho que vai tomar, e antigamente isso era muito atribuído à mãe. Sim. Com a alteração, e aí guarda compartilhada, o próprio nome já diz, compartilhada. As responsabilidades quanto ao futuro ou rumo da vida daquela criança, ela tem que ser tomada em conjunto, não só mais por um. Então, aproveitando o exemplo que eu dei, vamos trocar o nosso filho de escola. Vamos, não é eu vou trocar o meu filho de escola. Sim. Então, isso exige muita comunicação entre os cônjuges, os ex-cônjuges, né? Muita harmonia entre aqueles que têm o dever de cuidar daquela criança, apesar de estarem separados, tem uma responsabilidade em comum muito séria, que é a criança. Então, a guarda compartilhada é justamente isso, é dizer que os pais têm o dever de traçar qual é o futuro, qual é o destino, quais são as responsabilidades junto àquela criança. O que eu gosto de mencionar sempre, que se confunde muito, é guarda compartilhada não isenta a prestação de alimentos. Eu ia perguntar isso agora. Como que funciona? Guarda compartilhada não isenta a prestação de alimentos. E também guarda compartilhada não quer dizer visita alternada. Porque muita gente diz o quê? Eu tenho guarda compartilhada. Então, se eu tenho guarda compartilhada, a criança vai passar 2 dias na minha casa, 2 dias na sua, 3 dias na minha, 3 dias na sua, e assim sucessivamente a criança vai ficar parecendo um nômade, né? Fica ali passando de um lugar para o outro. Bagunça a cabeça da criança. Exatamente. Né? Não quer dizer isso. Volto a dizer, a guarda compartilhada refere-se a responsabilidades que os pais têm em cuidar daquela criança, conversando de forma harmônica, tomando as decisões que a criança não pode tomar porque é uma criança. A prestação de alimentos, ela permanece. E por que permanece? Porque mesmo na guarda compartilhada, o juiz fixa um lar para a criança. E este lar pode ser o da mãe ou do pai. E aquele que tem a criança em seu lar, ele tem o direito, na verdade não é nem o cônjuge, é a criança tem o direito de receber a prestação de alimentos ou a famosa pensão alimentícia. O que também pode ser feito que, mesmo com a guarda compartilhada, eu posso ter a visita alternada. E aí fica a critério dos pais, que é o que? Fala assim, uma semana ele passa comigo, outra semana você passa com você, e isso acaba não sendo uma regra, porque da visita alternada, porque a criança precisa ter um quarto na casa da mãe, precisa ter um quarto na casa do pai, a criança precisa ter a sua vida, a vida da criança não pode ser alterada. E dificilmente os pais moram no mesmo bairro,
Dificilmente os Sim. pais moram numa situação que eles individualmente podem levar a criança para a mesma escola, para o mesmo hall de amigos. Então, isso acaba sendo um pouco dificultoso. Mas eu tenho, por exemplo, um caso prático que a guarda é compartilhada, os pais conversam de uma forma harmônica, eu digo que é sempre um exemplo para um divórcio, e as crianças têm a sua vida, a sua rotina normal, e a visita, inclusive, é alternada. Ah, é legal. Eles passam 3 dias, se não me falha a memória, na casa dos pais, com os avós paternos, e 3 dias com a mãe e os avós maternos. E aí é que as crianças já sabem todo o ritmo, já vem de um certo tempo esse divórcio. As crianças vivem o mesmo ritmo da vida deles. É assim, é o exemplo do que a lei previa quando ela fixou a guarda compartilhada como regra. Porque quando a gente fala de guarda compartilhada, a gente imagina que isso até dificulte um pouco nessa questão da alienação parental, até porque a criança está ali sob tutela dos pais, que é o ideal, né, que seja, Sim. né? A criança não é filha de um... É impossível que uma criança seja filha de uma pessoa só. Ela sempre vai ter um pai e uma mãe. Ainda que esses não se responsabilizem pela criança, mas ela tem o pai e uma mãe, então o ideal é que seja isso. Ainda assim é possível e acontece na prática, o senhor lidar aí com alguns casos, a alienação parental ainda com a guarda compartilhada? Infelizmente acontece. Como você disse, não é muito comum. Até porque quando a pessoa chega num ponto de ter essa situação que eu estou relatando, é porque eles realmente chegaram numa maturidade e entenderam, como o doutor colocou, que o divórcio não ocorreu apenas juridicamente, mas ele já ocorreu também emocionalmente. Então, quando eu tenho uma situação de guarda compartilhada, os cônjuges, os pais, melhor dizendo, né, eles ficam também mais atentos quanto a isso. Por quê? Vamos supor, se for uma visita alternada, dependendo da forma que for, essa semana ele está comigo. Mas semana que vem ele vai estar com o pai ou com a mãe. E aí ele vai perceber, por exemplo, que tudo aquilo que eu estou dizendo não é verdade. Porque lá ele vai encontrar amor, porque lá ele vai encontrar respeito. E também os pais, eles acabam percebendo com uma maior facilidade que a criança está sofrendo algum tipo de alienação parental. Sim, muito bem. Doutor, eu quero falar agora sobre discrepância financeira. Então, por exemplo, a gente sabe que em muitos casos, o senhor acabou de falar sobre a alimentação, sobre essa prestação, né, de alimentação, mas quando existe uma diferença muito grande financeira entre os pais e aí houve a separação, é possível que um dos pais use isso a seu favor? E isso acaba também, quando um pai usa a seu favor, alienação também? Sim. Não só falar mal, mas, por exemplo, olha, fica na minha casa porque eu vou te levar para passear, Sim. eu vou te dar um videogame. Isso talvez seja uma das práticas mais comuns, quando um pai ou a mãe tem uma situação financeira melhor do que o outro, diz assim, você vai lá ficar com seu pai, mas eu posso te oferecer isso, o seu pai ou a sua mãe não pode. Isso vai, sim, mexendo na formação psicológica da criança. Inclusive naquela questão de troca, né? Valores. Valores, inclusive, então vai mexendo muito. Então isso é lógico, na minha opinião, utilizando os critérios que a lei coloca, ela é sim uma forma de prática de alienação parental. Porque ela está mexendo, a criança, é óbvio, se você pegar uma criança, eu tenho 3 filhos, tudo bem que um já é maior, mas os outros 2, se eu falar para eles assim, se você for bonzinho pro papai, o papai vai te dar tal coisa. Exatamente. Ele vai fazer de tudo para ser aquela criança que eu estou pedindo para ele ser, Sim. para receber aquilo. Com certeza. Agora, você imagina um pai dizendo, se você amar mais o papai do que a mamãe, o papai vai te promover uma viagem. Exatamente. Num resort. Até aproveitando, doutor, no dia da visita do outro, não, a gente vai para tal chácara, a gente vai para tal lugar. Isso. A criança vai dizer tchau para o outro. Ai, pai, não, mãe, mas não dá, meu pai falou que a gente vai passear, minha mãe falou que era hoje que a gente ia sair. Por isso que o importante, Ilka, acredito que não é nem os pais comunicarem essas situações com as crianças. Se tem uma viagem programada, se tem algo que eles vão fazer diferente, eles precisam conversar, falar assim, eu sei que tal dia
é o dia de você estar com ele. Mas antes, eu tenho uma folga. E eu que queria, já está marcado, já é está diferente, marcado, né? E eu queria levá-lo. E depois a gente pode até trocar um outro feriado, quando você for viajar, quando você for passear, for num parque, desejar ir também com ele, eu troco, eu abro mão do meu dia para você. Isso é uma coisa que precisa ser conversada entre os adultos, entre os pais. Porque senão, se for falar diretamente com a criança, porque o que acontece? O que pode ocorrer? O outro pai ou a mãe, ele tem, pode ser que ele tenha já uma programação para a criança naqueles dias. Sim. E olha o problema existindo. Aí o pai, o outro diz assim, não, não dá nesse dia porque eu já tenho uma programação, já tenho um médico, já tenho algo programado para ele, porque vai estar comigo. Aí ele vira para a criança e faz assim, você não vai comigo porque a sua mãe não deixou. Não deixou, exatamente. Porque o seu pai não deixou. E aí, o ideal mesmo é que isso não ocorra e que mesmo que haja uma discrepância muito grande quanto às situações financeiras entre os dois, que eles procurem equilibrar para que aquilo que a criança tenha com um, tenha com o outro. Muito bem. E quando for algo muito favorecido, algo muito caro ou de valor muito grande que o outro não possa ter, procurar mostrar para a criança, ó, eu e sua mãe, eu e seu pai conversamos e por causa do seu comportamento nós decidimos que você merece esse presente. Muito bem. Até aproveitando o que o doutor falou, essa é uma fala de quem consegue visualizar a criança como algo importante. Sim. Mas pensando aqui num caso em que a separação é por questões de conflitos, é muito difícil acontecer. Sim. Muito difícil. Porque tem muitos sentimentos negativos para com o outro. Então, esse processo, ele pode ser alcançado mediante a ajuda aos pais. Exatamente. Eu vou aproveitar a sua deixa, doutor. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar de perguntar duas questões. A gente está falando aqui sobre orientar essa criança psicologicamente, que essa criança tem esse acompanhamento psicológico, mas esse pai, essa mãe que pratica alienação, é importante também, ela é indicada a fazer um tratamento psicológico, entender, olha, você está com problema, você está passando tudo bem por um momento de luto, como o senhor mesmo citou, de perda. É interessante que esses pais se tratem psicologicamente. E a segunda questão que eu vou perguntar para o senhor já é, tem algum problema se quando a criança chegar em casa, olha, como que foi lá na casa do seu pai, como que foi na casa da sua mãe, é ok, psicologicamente falando, perguntar para a criança como que é ou não, isso configura algum tipo de abuso? Vamos lá, primeira pergunta, né? É importante realmente os pais passarem pelo processo terapêutico. Geralmente eles procuram um pouco antes da separação para tentar, através da terapia de casal, resgatar a relação. Não deu certo? Tudo bem, acontece. Relações acabam. Acabou, então é importante entrar no processo terapêutico por um pós-relacionamento. Sim. Né? Conseguir construir a vida, conseguir lidar com o outro. Porque se eles se separaram, significa que a relação já não estava boa. Juntos, se separados, vai ser pior ainda. Então, conseguir lidar com isso, com a separação, com as perdas, né, de amigos, porque as pessoas, até amigos, elas perdem. Uns vão ficar com um, outros vão ficar com o outro. É normal acontecer isso. Então, o que é importante? Os pais terem esse acompanhamento para eles conseguirem se reorganizar e se reinventar como ser humano, como pessoa. E segunda pergunta, né, se é plausível, se é correto. Aí que está. Depende muito de caso para caso e a forma como é realizado. Sim. Se for um interrogatório onde é trazido ali um peso em relação ao outro, né, onde a criança ficou, isso pode configurar sim a alienação. Porque talvez a criança se sinta pressionada. Sim, a criança ela vai ficar naquele movimento de fidelidade invisível àquele a qual ela está com a guarda dela. Sim. Poxa, meu pai está perguntando o que minha mãe está falando. Eu não posso falar para ele, eu tenho que ser fiel a ela. Sim. A criança vai se sentir muito fragilizada, porque ela quer ficar ali naquele momento com aquele pai, mas tem que ser fiel àquele outro pai ou Sim. mãe, né?
Isso ou para avô, criança, avó. avô, avó, isso para a criança é muito complicado. Então, vai perguntar, seja sutil, faça através de movimentos lúdicos, brincando, interagindo, algo leve. O interrogatório pode ser um movimento, sim, de alienação, porque vai trazer pressão e culpa para essa criança. Muito bem, muito obrigada então. Hoje no Alesp Cidadania nós falamos sobre alienação parental. Eu quero agradecer a presença então dos senhores, agradecer os esclarecimentos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar de um tema tão importante Sim. para a sociedade brasileira e para a sociedade de São Paulo. Com certeza. Prazer estar aqui e até colocando, precisando de advogado, procure. A gente precisa, estamos numa sociedade que precisa de pessoas que tratam direito, Orientações, né? orientações, e precisando de questão de saúde emocional, procure, porque querendo ou não, nós somos seres emocionais e precisamos aprender a lidar com pensamento, sentimento e comportamento. E foi um prazer estar aqui para ajudar nisso. Prazer é todo nosso.